Você quer estudar psicologia junguiana e não sabe como? Ou está em dúvida por onde começar? Vem comigo que eu vou passar umas dicas para você hoje. Muito bem, seja bem-vindo ao canal Conhecendo Jung. Eu sou Daniel Gomes, muito prazer. Bom, eu estava pensando esses dias sobre o que eu poderia trazer para vocês e algo me ocorreu. Eu nunca falei de como estudar Jung, de como conhecer Jung, e o canal se chama Conhecendo Jung, né? Então eu resolvi falar a respeito disso hoje, e eu nem preparei um roteiro para falar, porque eu queria que isso fosse de uma forma natural, né? Então eu trouxe até uns livros para ir comentando com vocês, e porque foi uma dica que eu recebi lá no passado de como eu poderia estudar mais a respeito do Jung, a respeito da psicologia junguiana. Até tem um fato curioso, porque quando eu comecei, o primeiro contato que eu tive com a psicologia junguiana foi através de um curso de vidas passadas. Então eu estava fazendo uma formação de regressão em vidas passadas, e a pessoa que idealizou esse curso, ela se chama Roger Wugger. E ele também começou através da psicologia junguiana e depois passou a trabalhar com vidas passadas, né? Para mim foi ao contrário, eu comecei a trabalhar com vidas passadas e entrei em contato com Jung, e aí passei a trabalhar só com psicologia junguiana, né? E quando eu comecei a me aprofundar em Jung, um dos primeiros livros que falaram para eu ler foi O Eu e o Inconsciente. É um livro bem interessante para você ter um primeiro contato com a psicologia junguiana, porque ele vai falar do inconsciente e da influência do inconsciente dentro da consciência, né? Então ele vai falar do inconsciente pessoal, do inconsciente coletivo, vai falar de persona também. São assuntos bem interessantes para a gente começar a ter um contato. É claro que acho que eu nem ia falar a respeito disso, mas quando alguém está interessado em se aprofundar na psicologia junguiana, porque a pessoa já leu a autobiografia do Jung, né? Memórias, Sonhos e Reflexões, né? Se você não leu ainda, então comece por ele, evidentemente, para você conhecer um pouco mais de quem foi Jung, através da visão dele também. Tem outras biografias a respeito dele, mas acho que essa é a principal, porque é ele falando a respeito de como foi a vida dele. É bem interessante. Depois tem outras biografias que vocês vão poder se aprofundar bastante, né? Então o primeiro é esse Eu e o Inconsciente. Bom, aí o segundo foi a Psicologia e o Inconsciente. Aqui ele dentro da obra junguiana, são vários volumes. Então ele vai separando, a obra está separada entre 18 volumes. Deixa eu ver se eu não estou falando besteira, é isso mesmo, 18 volumes, mas tem alguns que tem mais de um volume. Então é 7/1, 7/2. Eu falei primeiro do 7/1, agora estou falando do 7/2, agora do 7/1, que é a Psicologia do Inconsciente. É interessante porque eu comecei de trás para frente. Aqui ele está falando da teoria de Eros, ele está falando do ponto de vista da vontade de poder. Então ele vai estar falando de Adler, está falando também, aí ele já começa a fazer uma introdução em tipos de atitude. De novo ele vai falar do inconsciente pessoal e inconsciente suprapessoal ou coletivo, né? Aí ele começa já a falar do método sintético e construtivo, e aí já tem os arquétipos e vai se aprofundando.
Aí depois você também pode começar a entrar em contato, acho que com um dos livros mais importantes para mim, na minha visão, que é A Natureza da Psique, que é o 8/2. Esse livro ele é bem extenso, e aqui ele fala de muitas coisas mesmo, mas ele fala também da teoria dos complexos, ele se aprofunda um pouco nessa teoria, vai falar de instinto inconsciente, vai falar da estrutura da alma, ele vai falar bastante a respeito da função transcendente e do trabalho com sonhos. Ele fala bastante mesmo do trabalho com sonhos aqui. E aí ele vai falar de algumas outras coisas, como por exemplo espírito e vida. Ele fala do real e suprarreal, das etapas da vida, da alma e da morte. Então é bem interessante esse livro também, né, que é esse aqui. E aí tem aqui um livro que é bem legal, que é os tipos psicológicos. Eu acho que os tipos psicológicos da teoria junguiana, eu acho que é um dos mais estudados e dos mais conhecidos, até porque ele tem uma ampla utilidade dentro do mundo corporativo, porque existem outras ramificações da tipologia junguiana que tem outros nomes dentro do mundo corporativo, mas a base é os tipos psicológicos. Esse é um livro que você precisa de tempo para ler ele. Você precisa se dedicar, porque é um livro bem grande. É um livro que tem mais de 500 páginas, né? Então é um livro que você precisa de tempo. E tem uma parte que é bem legal nesse livro, que o Jung ele pega e ele faz um resumo de todas de todos os assuntos da psicologia junguiana. Na verdade, ele dá a definição de várias coisas, como abstração, afetividade, alma, ânima. Ele dá a definição do que ele como ele considera essas palavras, né? Do que ele considera de emoção, empatia, da extroversão, da fantasia. Tem várias coisas. Ele vai falar do si mesmo, de símbolo, vai falar de persona. Então tem várias definições. É bem legal esse livro para estudar. E aí depois tem dois livros que são pequenos, mas só fisicamente, porque para estudo eles são grandes livros. O primeiro é A Prática da Psicoterapia, que é o 16/1. E o segundo, que é o 16/2, é Abreação, Análise dos Sonhos e Transferência. Esse livro, para quem vai atuar dentro do consultório, eles são essenciais. Não tem como você estar dentro do consultório sem ler esses livros, sem conhecer eles, sem saber qual que era a visão do Jung dentro do consultório e como que a gente pode agir dentro do consultório. E tem uma coisa bem interessante, uma dica bem interessante que eu fui perceber só depois que eu me aprofundei dentro da psicologia junguiana. Jung foi uma pessoa que escreveu e reescreveu as suas ideias. Então ele ia até um ponto e depois ele não tinha o menor problema em falar assim: olha, aquilo que eu achava que era, hoje eu não acho mais que seja assim, eu acredito que seja de uma outra forma. Então ele se deu essa possibilidade
que é algo muito difícil a gente fazer hoje, não é verdade? A gente acha que a gente tem que acertar, que a gente tem que criar algo, e essa criação ela tem que ser perfeita desde o primeiro dia. E Jung demonstrou que não é assim, porque a obra dele é uma obra muito dinâmica. Então você vai perceber que Jung se contradiz muito, né? Uma hora ele está falando de uma coisa e outra hora ele fala que não é assim, é de outro jeito. Mas isso tem muito a ver também com o próprio desenvolvimento do Jung, né? Porque tem algumas ideias que ele escreveu lá em 1910, 1914, onde ele estava muito influenciado por Freud. Depois do rompimento com Freud, lá por volta de 1914, 1913, onde estava começando esse rompimento, e em 1914, acho que são essas as datas mesmo, que ele rompe definitivamente, a ideia do Jung mudou um pouco daqueles primeiros escritos, né? Então, quando você for estudar, por exemplo, a respeito do trabalho de associações de palavras, o que ele estava escrevendo a respeito dos complexos, você vai ver que mudou bastante em outras obras do Jung, que são de uma outra época, de uma época mais tardia, comparada a quando ele escreveu aquele livro a respeito das associações de palavras, né? Então, isso é algo muito interessante e uma dica bem valiosa, porque você precisa se contextualizar a respeito de que época que Jung está escrevendo determinado assunto. Se é algo que ele está escrevendo no início da carreira dele, ou se é algo que ele está escrevendo quase no final da carreira dele. Por exemplo, o Livro Vermelho é algo que também acompanha toda a vida dele, né? Então é bem interessante estudar o Livro Vermelho também, mas é uma coisa à parte. Antes de você se aprofundar no Livro Vermelho, você precisa conhecer muito bem a obra junguiana, para você saber a respeito do que é que ele está falando, do que ele está trazendo dentro daquela obra que é a vida dele. O livro Vermelho é a vida dele. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, era essa pequena dica para quem quer se aprofundar dentro da psicologia junguiana, para quem quer conhecer um pouco mais a respeito de toda essa teoria, porque é muito extensa. Eu nem falei aqui da visão sobre a religião que Jung tem, não falei da alquimia, tem 3 ou 4 volumes a respeito só de alquimia, porque tem Psicologia e Alquimia, são 3 volumes que ele está falando da alquimia, né? Então é um assunto bem extenso que Jung se aprofundou bastante também. Então tem várias coisas que dá para se aprofundar, mas que levam um tempo, porque você precisa ler, e depois que você lê uma vez, você vai ler o livro pela segunda vez, e você vai entender um pouco mais aquilo que Jung estava falando. Tá bom? Então espero que você possa aproveitar essas dicas. E se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, foi um pouco diferente hoje, deixa sua curtida aí. Eu quis fazer algo que eu nem criei roteiro, deixei que fosse uma coisa mais natural. Tá bom? Então até o próximo vídeo e tchau, tchau.